Alô, amigos do canal Edmilson Santos, satisfação mais uma vez chegar até você um podcast. Quero deixar aqui registrado mais uma mensagem que vai edificar a sua fé e tenha certeza, se essa palavra falar com você, só me dê uma confirmação, você vai compartilhá-la com outras pessoas. Amém? Então, o estudo de hoje que eu separei está no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Mas antes de iniciar falando desse texto, eu quero informá-los que eu estou na minha casa, então sempre vai ter um barulho externo. Peço que você foque aqui na mensagem, porque a palavra de hoje vai ajudar muito você, vai abrir o seu entendimento. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, nós vemos um texto muito interessante quando o Senhor usou a vida do profeta para liberar essa palavra à nação de Israel. O povo estava em pecado, estava enfrentando uma enorme dificuldade e não entendia por que eles não saíam daquela situação. E quando o profeta Isaías começa a declarar essas palavras no capítulo 59, ele diz o seguinte no verso 1. Nós vamos andar em alguns versículos, mas no verso 1, eu estou lendo na versão NVI, ele começa dizendo o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Ou seja, o projeto de salvação na vida do ser humano, ele sempre existiu e sempre existirá. Deus sempre está pronto a livrar você, não só da sua dificuldade, do seu problema que você está passando hoje, mas principalmente livrar você da condenação eterna. A salvação está disponível na pessoa de Jesus Cristo para você que me ouve nesse podcast. E outra coisa importante, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir o seu clamor. O que muitas pessoas acham e pensam: Deus me esqueceu, irmão Edmilson. Ele não se lembra mais de mim. Porque se ele lembrasse de mim, ele vinha ao encontro da minha situação e me ajudava. Na realidade, o texto, se você continuar lendo, no versículo 2 ele vai dizer que o que separa você da intervenção de Deus em seu favor é o seu próprio pecado. A maldade do seu coração, a perversidade dos seus pensamentos é que impede Deus de agir em seu favor. Em outros podcasts, eu até falei aqui, por exemplo, no canal, que o coração é o único meio que Deus tem para agir na sua vida. Se o seu coração for alimentado com pensamentos negativos, com palavras negativas, desejando o mal do seu próximo, não perdoa, alimenta todo tipo de negatividade, impossível de Deus fazer alguma coisa em seu favor. É impossível. Você não pode medir o seu relacionamento com Deus baseado no que as pessoas falam para você. Você não pode medir o seu relacionamento com Deus baseado naquilo que você está enxergando ou vivendo. O seu relacionamento com Deus tem que ser baseado naquilo que a palavra de Deus diz. O que ela está dizendo aqui para nós é que os nossos pecados é que separa Deus de agir em nosso favor. E no versículo 13 ele vai dizer: as mãos, pois as suas mãos estão manchadas de sangue. As mãos de quem? Daquele que alimenta o mal. A pessoa que alimenta a maldade no seu coração, as suas ações sempre vai ser inclinada para o mal. Só que ele não entende que quanto mais ele alimenta o mal, mais o mal o destrói. Quanto mais você alimenta pensamentos negativos, mais a negatividade vai atrapalhar você
de se aproximar de Deus. É por isso que você não tem vontade de orar. É por isso que você não tem vontade de buscar a presença de Deus. É por isso que você não tem vontade de ler a Bíblia. Porque os pensamentos é inclinado para o mal. O seu desejo é apenas fazer o mal. E Deus não vai agir em favor de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, de comportamento. Outras coisas que continua dizendo aqui nesse versículo 3. Estou lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 3. Os seus lábios falam mentiras. A sua língua reclama de tudo. Você conhece pessoas assim? Que ela fala mentira o tempo inteiro. Além dela falar mentira, ela reclama o tempo inteiro. Tudo que Deus faz para ela não presta. Tudo que Deus faz para essa pessoa está ruim. Como é que Deus vai ajudar alguém que só reclama? Como é que Deus vai ajudar alguém que não tem a capacidade de reconhecer o seu erro, o seu pecado? Como é que Deus vai agir em favor de uma pessoa assim? É impossível. E essa pessoa pode ainda falar: ninguém pleiteia a minha causa com justiça. Não faz mesmo. Deus não vai agir em favor de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Ninguém vai fazer a defesa de alguém que é mentiroso, que é falso, que é enganador. As pessoas que agem dessa forma se apegam em argumentos vazios, justificando seus pecados em vez de se arrepender deles. Como Deus vai agir em favor desta pessoa? É impossível. Ou seja, elas geram no seu coração a maldade. Elas geram em seu coração a iniquidade. E quando no versículo 5 você vai perceber o profeta dizendo que chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha, é toda aquela pessoa que alimenta pensamentos negativos, que alimenta perversidade no coração, ela está chocando ovos de cobra. E quando ela reclama para outra pessoa da sua situação, o que acontece? É como se ela pegasse esses ovos de cobra e fizesse com que outras pessoas engolissem. Quem alimenta dessas palavras negativas, malignas, que são chamados de ovos de cobra, essas pessoas também morrem. Por quê? Porque se ela leva no coração uma palavra ruim de uma pessoa maligna, e ela guarda aquela palavra, ela vai morrer na mágoa, no ressentimento, no ódio. Você está percebendo o porquê de tantas doenças emocionais? Se as pessoas entendessem esse texto, elas iriam se libertar completamente da sua forma errada de pensar. Eu sempre falo que pessoas que pensam negativo, elas não podem produzir uma vida positiva. É impossível. Deus não é um Deus negativo. Deus não é um Deus pessimista. Pessoas que alimentam esses pensamentos estão fadadas ao fracasso, estão fadadas à ruína. Você quer ver outro exemplo? No versículo 7 desse mesmo capítulo 59, ele vai dizer que essas pessoas correm para fazer o mal. Elas são ágeis, mas não é para obedecer a palavra, não é para orar, não é para clamar. Elas são ágeis para praticar o mal, para perseguir o seu próximo, para fazer a maldade com os inocentes. Aí esse mesmo versículo 7 já vai dizer que os seus pensamentos são maus e ela produz em si mesmo ruína e destruição. Isso é a marca dos seus caminhos. É por isso que eu sempre falo, o caminho da obediência ele é mais fácil. Só que o diabo quer colocar essas escamas nos seus olhos para que você não conheça essas verdades e não se liberte. Não se liberte dessa forma errada de pensar. É por isso que às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que não se desenvolve.
Por quê? Porque no seu coração ela só alimenta a maldade, só alimenta a perversidade no coração. Então a dica de hoje é: muda a forma de você pensar. Muda a forma de você. Coloque seus pensamentos em coisas boas. Agora é impossível uma pessoa alimentar pensamento certo se ela não lê a palavra. É impossível a pessoa alimentar um pensamento certo se ela não busca a Deus. É impossível a pessoa alimentar um pensamento certo se ela não procura aprender a palavra de Deus. Então aqui estão algumas dicas para você fazer diferente na sua vida, no seu dia. Pare de pensar coisa negativa. Deus não se agrada disso. É por isso que Ele ainda não agiu em seu favor. Porque todas as vezes que você alimenta um pensamento negativo, alimenta a maldade em seu coração, você está pecando. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Se eu sei que eu não posso pensar negativo, mas eu continuo pensando negativo, eu estou pecando. Você quer viver você quer viver com um caminho de paz? Você quer viver um caminho de bênçãos? Pare de pensar coisas negativas na sua vida. Para de pensar coisas negativas. Para de agir como se Deus não existisse. E começa a agir de forma certa, meditando na palavra. Está passando um momento difícil? Reconheceu o seu pecado? Confesse. Arrependa-se. Fala assim: eu tenho consciência de que o que eu estou passando é consequência do que eu tenho feito, é consequência da vida de pecado que eu estou levando, é consequência do mal que eu estou fazendo a mim mesmo. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo do meu pecado. Eu quero mudar de vida. Eu não quero continuar nessa situação. Então age em meu favor. Amém? Que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração, que você tenha sido edificado através dessa mensagem. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações e eu vou estar trazendo mais mensagens como essa para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Deus falou com você? Amém, irmão de meus, falou. Então me ajude, compartilhe esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, compartilhe com seu parente, com seu vizinho, com seu amigo que precisa ouvir essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia.